Então, para os de casa, a gente vai terminar a aula de Revolução Industrial, que começamos semana passada. A gente tinha parado nessa parte aqui da formação do movimento operário, aquela conversa do ludismo, depois o cartismo. Lembram a diferença? Começando pelo começo, posso chamar o ludismo exatamente de movimento operário? O que os luditas faziam? Quebravam as máquinas, incendiavam as fábricas. Isso é movimento operário? O que é movimento operário? São os trabalhadores organizados para conseguirem direitos dentro da lógica da indústria. Os luditas são isso. Eles nem aceitam a Revolução Industrial. Tanto não aceitam que tentam revertê-la destruindo as fábricas. Tá? Então, assim, é uma primeira forma de mobilização dos trabalhadores, mas não é exatamente movimento operário. A primeira forma de organização do movimento operário na Inglaterra vai ser o cartismo. E aí o nome vem daquela história, né, das cartas do povo, que eram petições ao parlamento. Os caras escreviam ao parlamento pedindo legislação que desse direito aos trabalhadores. Faziam na forma de abaixo-assinado, coletavam assinaturas e tal. Tá? Pensando assim, então, o ludismo não foi eficiente. Qual era o objetivo do ludismo? Reverter a Revolução Industrial. Conseguiram? Não. Objetivo do cartismo: conquistar direitos trabalhistas. Foi eficiente? Relativamente, sim. Eles não conseguiram tudo o que eles queriam. Não foi um processo rápido. Também não foi pacífico. Pode não ter sido tão violento quanto o do ludismo, né? Assim, a violência não era exatamente uma estratégia do movimento, tá? Mas houve sim repressão policial do governo ao movimento. E aí que começam as formas, né, de mobilização, de greve, de piquete. Qual que é a diferença entre piquete e greve? Piquete é você impedir a fábrica de funcionar normalmente, para atrasar a produção, para ver se com isso você chama a atenção do dono da fábrica, etc. e tal. Então, devagarzinho, o cartismo vai conseguindo algumas conquistas. Aqui tem a indicação de algumas delas. E aí vamos para o próximo tópico. Tá? De vez em quando isso aqui aparece na prova, a gente não vai aprofundar muito as questões filosóficas desses caras aí, mas o básico vocês precisam saber. Tá? Como é que algumas filosofias lá do século XVIII, XIX lidaram com essa transformação da Revolução Industrial? As duas mais importantes, o liberalismo e o socialismo. O nome mais importante do liberalismo não é o único, tá? O Adam Smith, um escocês, para muita gente aí vai ser o pai do pensamento liberal, tá? Também reconhecido aí como o pai de uma nova ciência para a época, que é a economia. Mas é sempre bom lembrar, né, que esses caras chamaram de... O que eles estavam fazendo, eles chamaram de economia política. Então não é simplesmente assim uma questão mais matemática, de análise da economia, nem nada disso. Eles estão pensando sim também as implicações políticas. Então basicamente o liberalismo vai ser a filosofia que vai defender a transformação que está acontecendo. Tá? Então a Revolução Industrial é positiva para eles, dentro daquilo que a gente chamou de
racionalizar o processo produtivo. Se é uma transformação, a gente tem que sempre colocar em relação ao que veio antes. Em termos de sistema econômico, o anterior era o mercantilismo. São os pensadores liberais, inclusive, que vão definir o conceito de mercantilismo. Tá? Lá na época do mercantilismo, as pessoas não usavam esse nome, nem nada disso. Não era então uma doutrina econômica. Essa porta aí é chatinha mesmo. Ela fica abrindo. Não é uma entidade. Não é o Saci, nada disso. É só dar um cliquezinho ali a hora que vocês fecharem que ela para. Bom, tem uma forma muito simples então de definir o que é o liberalismo, lembrando o que tinha sido o mercantilismo. Porque esses caras estão defendendo o liberalismo, criticando o mercantilismo. O que caracterizava o mercantilismo? Qual era o papel do Estado na economia mercantilista? Era um Estado controlador. Por exemplo, comércio nos portos, nas colônias, com as metrópoles europeias, era um comércio liberadão, assim. Navio chegava onde queria, negociava preço. Não. A palavra-chave é monopólio. É controle do rei. O rei autoriza determinadas companhias no território do rei, nas suas colônias. Só aquelas companhias operam. Você não tem opção. Eu não vou comprar dele porque está caro. Você só pode comprar dele. Eu não vou vender para ele porque ele me paga pouco pela minha mercadoria. Se você não vender para ele, é contrabando. Então é um comércio controladíssimo. Tá? No mercantilismo. Para os liberais, isso aí não funciona. Isso não gera riqueza na visão deles. Tá? Então eles vão defender o quê? O oposto do mercantilismo. Na visão deles, quanto menos controle do Estado na economia, melhor. Porque eles entendem o quê? Que a economia funciona a partir de leis próprias. É como se fosse um organismo vivo. E é assim que eles dão a isso aqui um status de ciência. A ciência da época se preocupava em identificar o quê? Independente do objeto dessa ciência. Pode ser a natureza, pode ser a política, pode ser a economia, pode ser o que for. Tá? A ciência estava interessada em descobrir as leis gerais de funcionamento de alguma coisa. Para esses caras não é diferente. Por exemplo, o exemplo mais famoso, a lei da oferta e da procura. O que a lei da oferta e da procura definiria? O preço das coisas, por exemplo. Quanto maior a oferta de um produto, o preço tende a diminuir. Quanto menor a oferta de um produto, ele é de acesso restrito, o preço tende a... Então, na visão deles, não tem por que o Estado ficar regulando isso. A economia vai se regular por meios próprios. Tá? Se a questão quiser pegar, assim, de forma um pouco mais aprofundada, tá? Ela vai pegar a própria noção de riqueza em cada sistema. Lá no mercantilismo, era o metalismo. Estão lembrados do metalismo? O que é o metalismo enquanto ideia de riqueza? Acumular metais preciosos. Qual que era a importância de fazer isso lá no século XVI? As moedas valiam o seu peso em um determinado metal. Tá? Não é como para nós que é papel ou um metal barato. E o valor do dinheiro é muito mais simbólico do que propriamente, tá? Nessa relação material aí com um metal precioso, um determinado peso, grau de pureza, etc. Então a riqueza se definia pelo metalismo, na verdade,
na medida em que você usava metais preciosos para cunhar moeda, era isso. Tá? Como é que você obtém metais preciosos não tinha a mínima importância. Pode ser, inclusive, saqueando os navios do teu rival. Não tem problema moral nenhum nisso. Tá? O importante era acumular isso daqui e acabou. Tá? Os liberais, e mesmo depois os socialistas, vão pensar a riqueza de uma forma diferente. Eles vão dizer que a riqueza está no trabalho humano. Então eles estão pensando simplesmente na produção, muito mais do que no acúmulo de metais preciosos, naquilo que simboliza a riqueza. A partir daí, liberalismo e socialismo vão pegar caminhos diferentes em relação a essa dinâmica, riqueza, trabalho, que é a história da divisão do trabalho que a gente já passou por ela aqui na semana passada. Naquela conversa de racionalizar o processo produtivo, trabalhador se especializando em tarefas cada vez mais simples para acelerar o processo. Tá? E aí o liberalismo vai entender isso aqui como uma necessidade. Tá? O socialismo vai entender isso como uma perda para o trabalhador. Em que sentido? O Marx vai usar o conceito de alienação. O que é alienação? É quando se perde alguma coisa. Tá? Então, o que o trabalhador estaria perdendo aqui? Com a simplificação das suas tarefas, do que ele é alienado? Do conhecimento de conjunto da produção de alguma coisa. Ele se especializa só numa pequena tarefa, ele não é mais capaz, como era nos sistemas artesanais manufatureiros, de produzir o artefato, de fazer qualquer uma das etapas do processo produtivo. Tá? Então, antes da Revolução Industrial, na visão do marxismo, o trabalhador tinha uma condição melhor porque ele dominava o conhecimento técnico necessário a produzir alguma coisa. Na lógica da indústria, ele vai perder isso. Ele vai se aprimorar em fazer uma das etapas. Tá? Então, é nesse sentido que é uma alienação. Se a alienação é perder alguma coisa, ele está perdendo o conhecimento a respeito do processo produtivo. Se as questões vierem com memorização de dados, é bom ter lembrança, assim, né? Se não memorizar, pelo menos bater o olho na questão e... isso aqui está certo. É o principal livro do Adam Smith, alguma coisa nessa linha. O livro, inclusive, geralmente aparece numa versão simplificada, que seria simplesmente A Riqueza das Nações. Tem muita gente que se refere ao livro dele como A Riqueza das Nações, embora o título seja mais abrangente. No século XVIII os caras gostavam de uns títulos bem grandes, assim. Esse aqui inclusive nem é dos maiores. Então a mesma coisa aqui para o Marx e para o seu coautor principal, que é o Engels. Para fechar aqui o contraponto liberalismo-socialismo, tá? O ponto de partida eu já situei, né? Liberalismo defendendo a divisão do trabalho como parte da racionalização do processo produtivo. O marxismo ou socialismo dizendo que isso implica numa perda para os trabalhadores. A partir disso a gente acrescenta um segundo ponto. O que os trabalhadores devem fazer para mudar a situação? Tá? E aqui a gente já pode estabelecer uma relação do socialismo com o cartismo. O cartismo basicamente está organizando o movimento operário para que ele
dentro da sociedade industrial, conquiste direitos. Então, nesse sentido, o cartismo pode ser definido como um movimento operário liberal, porque ele está dentro das regras do jogo do liberalismo. E o marxismo propõe algo assim? Não. O marxismo propõe uma revolução. O que seria essa revolução? Superar o liberalismo e o capitalismo, deixar para trás, colocar uma coisa nova no lugar, que seria justamente, aí tem a coisa das etapas, né? Primeiro o socialismo, depois o comunismo. Basicamente, para a prova de vocês, o que seria isso? Socialismo utópico seria junto com o socialismo científico? Antes. Tá? Sim. O que seria o socialismo utópico? O Marx, ao mesmo tempo que ele reconheceu alguns autores anteriores a ele como importantes para essas reflexões sobre os problemas do capitalismo, ao mesmo tempo o Marx vai dizer que eles são utópicos. Em que sentido? Tá? Basicamente é porque o Marx propõe uma revolução e esses caras anteriores propuseram reformas. Qual que é a diferença? Reformar o capitalismo seria melhorar, resolver os problemas. Revolução seria acabar com o capitalismo e criar uma coisa nova no lugar. Tá? Então o Marx está mais ou menos dizendo assim, ó, teve gente antes de mim que já apontou os problemas do capitalismo. Legal. Na hora de propor solução, aí a gente discorda. Chamou esses outros caras de utópicos e disse que o dele era o científico. Basicamente é isso. Tá? E que revolução seria essa? Os próprios trabalhadores tomariam consciência da situação de alienação, de exploração, se organizariam, inclusive como um movimento internacional, tá? E para usar a expressão do Marx, assumiriam o controle dos meios de produção. O que são os meios de produção? A forma como uma sociedade se organiza para produzir aquilo que ela consome. No caso aqui a gente está falando da sociedade industrial. Tá? Então os trabalhadores organizados assumiriam o controle das fábricas. É isso que ele está dizendo. Tá? Num primeiro momento, então, o Estado passaria a ser controlado pelos trabalhadores e não mais pelas burguesias. Para só depois de um tempo ser possível chegar na sociedade sem Estado, as pessoas governando a si mesmas, que seria a sociedade comunista. Então, num certo sentido, a diferença entre socialismo e comunismo seria a de serem etapas diferentes de um processo histórico na visão do Marx ou do chamado materialismo histórico. Tá? A palavra isoladinha, socialismo, então pode significar duas coisas. Ó. Por exemplo, aqui nesse meu subtítulo está significando o quê? Um sistema de ideias, uma ideologia, uma filosofia, seja lá o que for. Tá? Mas também dentro das ideias do Marx, de que há etapas diferentes na história humana, e daí ele projeta etapas para o futuro. Uma dessas etapas do futuro é o chamado socialismo. Que momento seria esse? Tá? A classe trabalhadora já assumiu o controle dos meios de produção e está controlando o Estado. Socialismo, ditadura do proletariado, é outra expressão que ele usou. Tá? A forma ideal para o Marx é não haver o Estado. Então, nesse segundo momento da revolução, da superação do Estado, aí se chegaria no modo de produção comunista, como ele disse. Tá? Acredito que a gente não precise aprofundar mais do que isso para a prova de vocês.
Próximo tópico é a segunda revolução industrial. A gente lá no começo da aula passada, eu mostrei para vocês uma tabelinha comparando as duas fases e tal. Aqui é só para retomar e aprofundar algumas questões. Essa expressão aqui também é bastante usada para se referir à segunda, uma fase de aceleração. Quando a gente analisou a tabelinha, eu disse para vocês perceberem também o seguinte, que da segunda para a primeira, na segunda é tudo sempre mais complexo, né? Por exemplo, fábrica de tecido para uma fábrica de automóveis, qual que é mais complexa? Né? As matrizes de energia, queimar carvão para gerar vapor nas caldeiras. Segunda Revolução Industrial, combustíveis fósseis, eletricidade, é tudo mais complexo e sendo mais complexo é tudo mais... A quantidade de investimento necessário para fazer a industrialização acontecer, essa quantidade de investimento ou de capital vai ficando cada vez maior. Tá? E é por isso, então, que se esboça aquela tendência à formação dos monopólios. Então, primeira fase, capitalismo de concorrência, segunda fase, capitalismo de monopólio. Aqui os exemplos, né, das tecnologias. Material industrial base é diferente do ferro. O material final é bem melhor, mais resistente a temperaturas, é mais maleável. Tá? Por outro lado, a exigência de tecnologia para fabricar aço é muito maior do que para fabricar ferro. Gerador elétrico, a iluminação elétrica é outra marca tecnológica da segunda revolução industrial. Motor de combustão interna é o motor dos carros. Não sei se alguém aí se interessa pelo tema, mas enfim. Qual que é a diferença do motor de um carro para uma caldeira? Eu também não sei se vocês já viram uma caldeira alguma vez na vida. Não? Por que a gente diz que o motor de um carro é de combustão interna? Ele tem um bloco, né? Atualmente os blocos de motores são cada vez mais compactos. No bloco é que você tem ali os cilindros. Tá? Combustão é o mesmo que queima, certo? É por isso que você põe combustível no carro. Aquele negócio vai queimar. Basicamente são as velas que estão ali para dar fagulha, gerar uma explosão dentro do bloco do motor. E aí isso é controlado de forma a gerar energia de movimento através de um sistema aí que vai ter pistões, virabrequins, etc. Tá? Mas a explosão e a queima do combustível acontece dentro do próprio motor. Numa máquina que usa caldeira, a caldeira é um instrumento, uma parte em separado da máquina. Então seria uma combustão externa. Tá? Dizendo de outro jeito, o que antes eram dois engenhos em separado acoplados, caldeira e máquina, no motor de combustão interna como dos automóveis, passa a ser um engenho só. Então você está racionalizando a máquina, diminuindo enormemente a máquina de tamanho, inclusive. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha nisso depois, use o Google e faça pesquisas sobre o tamanho dos motores dos primeiros carros para o tamanho atual, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Tá? Por que os carros mais antigos, por exemplo, tinham a frente muito alta, assim, sendo que isso não é nada aerodinâmico? Eles eram obrigados a terem frentes muito altas porque o bloco do motor era um caixotão gigantesco. Tá?
Então também é uma questão de engenharia aqui, que vai mudando. Isso aqui é uma diferença interessante em relação à primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, a gente não tem nenhum grande símbolo tecnológico na área das comunicações humanas. Na segunda, a gente tem. Tá? As primeiras formas de comunicação em tempo real, que não fossem sinais de fumaça e reflexos de espelhos, por exemplo, como se usava antes. Tá? Telégrafo, já viram em imagem, pelo menos, o funcionamento de um telégrafo? Tá? Você vai trocando... Código Morse. Isso. Você vai batendo ali numa teclinha e aí tem uma codificação para linha, ponto, em determinadas sequências, fazendo uma equivalência alfabética. Tá? Então, você tem um cara numa ponta do telégrafo, um cara numa outra ponta. Daí a gente pode pensar, por exemplo, aqui no Brasil, o primeiro cabo telegráfico ligando Europa a Brasil foi instalado nos anos 1860. Tá? Antes disso, para uma mensagem qualquer chegar da Europa no Brasil, ou o contrário, o que tinha que acontecer? Alguém tinha que pôr no papel e um navio tinha que carregar esse troço. 1 mês para a mensagem chegar. Tá? Com o telégrafo, e os caras... Pensa no que foi isso. Os caras desenrolaram um cabo telegráfico através do oceano, largando do navio, assim, ó. Para esse troço encostar lá no fundo e chegar aqui do outro lado. A gente está mais de um século antes da tecnologia de satélite. Para eu não precisar de um cabo físico para esse negócio. Mas beleza. Passaram o cabo lá nos anos 1860, agora era assim, ó. É eu batucar aqui, a máquina lá na Europa decodificar e imprimir o textinho para o cara. É comunicação em tempo real. Pela primeira vez na história humana. O telégrafo foi o primeiro a fazer isso. Tá? O telefone vai fazer o que uns anos depois do telégrafo? Vai transmitir a voz humana. Tá? A grandes distâncias. Claro que também na época, né, diferente disso aqui que não tem fio nenhum, tá? Os primeiros telefones dependiam de cabeamento, mas já era um avanço. Sabem a história da relação do Dom Pedro II com o telefone? Imperador do Brasil? Que era um grande entusiasta de tecnologias e tal. Conhece? Conta para nós. Na Filadélfia, Estados Unidos. Ele deu dinheiro para o inventor continuar desenvolvendo o aparelho e tal. Era um cara de sobrenome Graham Bell. Tá? E aí ele trouxe para o Brasil a primeira linha telefônica. Onde vocês acham que ele instalou a primeira linha telefônica? Instalou uma no palácio, onde ele vivia. E a outra ponta ele instalou aonde? Na Europa. Numa situação de emergência, o imperador... eu preciso falar imediatamente com alguém, sem precisar mandar um mensageiro a cavalo. Ele mandou instalar outra ponta no quartel do exército. Uma ponta no palácio, outra ponta no quartel do Exército Imperial no Rio de Janeiro. Né? Dois conceitos importantes aqui, ó, relacionados à segunda Revolução Industrial. Tá? Nos dois casos, o conceito está vindo do sobrenome
de dois personagens associados a eles. Tá? O que é o Taylorismo? Bom, não tem aquela história da racionalização do processo produtivo? O Taylor foi o cara que ficou pesquisando isso. Por exemplo, numa fábrica, na linha de montagem, sei lá do que, imaginem aí um produto qualquer. É melhor o operário ficar em pé ou sentado? A pergunta é, melhor para quê? Ele está preocupado com o quê? Com a racionalização do processo produtivo. O principal é produzir mais em menos tempo, mas também potencializando o gasto energético, evitando acidentes e interrupções. Então, se o trabalhador também se cansar muito, não adianta. Vai ter que interromper porque ele cansou. Então, você tem que encontrar uma equação. Qual que é o máximo que eu posso acelerar sem prejudicar a própria produção, sem interromper porque o trabalhador se cansou, se machucou? É melhor que ele fique sentado, em pé? Em pé, com o tronco a quantos graus? A esteira, qual que é a altura ideal para o movimento do braço dele? É a 60 centímetros do chão, 80 centímetros do chão? Esse cara vai pensar em tudo isso aí. Para trabalhador que opera sentado, qual é o melhor tipo de cadeira para ele desempenhar melhor a função? Então é o cara que vai ficar fazendo esse tipo de cálculo. Então é a ciência sendo aplicada àquele conceito da racionalização do processo produtivo. É o cientista que vai pensar em aprimorar esses controles. O Fordismo vem do Henry Ford, que é um engenheiro americano que criou a indústria de automóveis que leva o sobrenome dele. Tá? O Ford aplicou na prática pesquisas como a do Taylor em relação à produção de automóveis. O Ford é lembrado como o cara que introduziu a linha de montagem móvel na fabricação de automóveis. Vai ficar parecendo assim, tá, e daí, né? Qual que é a novidade? Bom, na época foi uma novidade. Como é que os automóveis eram fabricados antes do Ford? Os antigos fabricantes de carruagens é que produziam os primeiros automóveis, seguindo os mesmos processos. A diferença é que tinha um motor. Mas como é que funcionava? Vamos imaginar assim que eu queria um carro na época. Tá? Na época eu não teria dinheiro para ter um carro porque eles eram muito caros. E é aqui que vai entrar a linha de montagem móvel. Eu ia me dirigir até um fabricante e eu ia encomendar o carro. O fabricante podia até me dar algumas opções, mas eu ia escolher o carro do jeito que eu queria. Eu quero um tamanho assim, assado, uma parte coberta, uma parte não coberta. Eu quero para 6, para 8, para 10, para 4 lugares. Eu quero a cor desse jeito. Eu quero que no interior você use essa madeira e não essa. Eu quero cortina de veludo dessa cor. Eu quero iluminação. Ele vai fazer o carro do meu jeito. Tem a ver com a indústria isso daí? Vai ficar pronto rápido esse carro, assim? Não. Tá? O que o Ford vai estabelecer? Cara, não tem esse negócio do cara escolher o que ele quer. Eu vou oferecer algumas versões de um mesmo modelo e é isso. Só que eu vou fabricar bem mais rápido, numa quantidade muito maior, barateando bastante o processo produtivo a ponto de muito mais pessoas poderem comprar um carro do que no sistema anterior, que era uma coisa para rico. Era uma das propagandas que o Ford fazia. Um operário da minha fábrica
se ele economizar uma parte do salário dele, em 2, 3 anos ele compra o carro. Racionalizou o processo produtivo. Mas quer ver, tinha uma coisa que o Ford gostava de falar, assim, de brincadeira, mas ele dizia o seguinte: o cliente tem direito de escolher a cor do carro, desde que seja preta. Ele fazia carros de outras cores, mas quando você chegava na loja, o que tinha a pronta entrega era preto. E sabe por que ele preferia vender carro preto? Porque ele tinha cronometrado o tempo de secagem de cada cor de tinta no carro dele, e a que secava mais rápido era preto. Racionalização do processo produtivo. É isso que ele está fazendo. Tá? A tal da esteira móvel, aqui embaixo vem chassi, motor, caixa de câmbio, a parte mecânica do carro vem nessa esteira aqui. A parte de carroceria está sendo montada na esteira aqui de cima. Tá? Percebam que não são os trabalhadores que vão indo no artefato para montá-lo. O artefato em montagem passa por eles. Então, quem controla o ritmo da produção não é o trabalhador. Tá? E é aqui que a especialização do trabalho, que está posta desde a primeira fase da Revolução Industrial, com a esteira móvel da segunda fase, que esse negócio vai ser potencializado. Tá? Então, não é que cada um desses caras vai fazer várias coisas no motor em montagem. Cada um faz uma coisa só, para ser rápido. E já passou e já vem o próximo. E você repete a operação. Já passou e vem o próximo. Lá no final, o carro sai literalmente pronto. Aqui uma outra questão importante da segunda fase. Isso aqui é bom para vocês já fazerem uma relação com uma das aulas que a gente tem mais à frente, que é a aula das guerras mundiais. Tá? Qual que é a explicação clássica das guerras mundiais? As guerras mundiais como conflitos imperialistas, as disputas por colônias, mas as colônias do século XIX já não são as mesmas colônias mercantilistas lá do século XVI, XVII. O que mudou? Tá? Como aqui a gente está numa fase muito mais pesada de industrialização, a demanda por matérias-primas, inclusive minérios, cresceu e cresceu muito. Tá? Isso aqui é um gráfico do quê? Do crescimento industrial de alguns países envolvidos. Tá? Na primeira fase, a gente tinha Reino Unido, Inglaterra, França e Bélgica, depois apareceram mais alguns. Aqui embaixo está a cronologia. Então, mais ou menos aqui, a gente está na primeira Revolução Industrial, aqui, a segunda. Algum dos países que está aqui no gráfico não se envolveu nas guerras mundiais? Todos se envolveram. Tá? Inclusive se agrupando em polos opostos. Tá? Então, a competição industrial, para vocês já levarem para a futura aula das guerras mundiais, não é só uma competição econômica. Acabou sendo uma competição geopolítica que chegou no nível de guerra, conflito bélico. Tá? Não sei se conseguem ler a legenda bem aí de trás ou não? Não? Vermelho é Reino Unido. Aqui o que está meio fácil de confundir é o roxo e o lilás aqui, Mas vamos lá. Esse aqui é a Alemanha. Esse aqui é a Itália. O amarelo é França. O verde é o Império Austro-Húngaro.
O azul claro é a Rússia. Esse aqui é alaranjado, Estados Unidos. E o cinza aqui embaixo é Japão. A história lá do capitalismo monopolista, né? O raciocínio a gente já fez na aula anterior. Conforme a revolução vai ficando mais complexa, o nível de investimento exigido é cada vez maior. Então, os agentes capazes de investir em industrialização são cada vez mais restritos e eles tendem a se agrupar. Então, é quase que naturalmente que na segunda revolução industrial a gente tivesse uma tendência ao monopólio. Alguns autores fazem essa distinção aqui, ó, das formas principais de organização dos monopólios. Trust, cartel e holding. Qual seria a diferença entre cada uma dessas modalidades? Tá? Trust não é ilegal fazer. Tá? Então é assim, você tem duas ou mais fábricas de um mesmo item, essas fábricas se juntam numa única empresa, inclusive juridicamente criando uma empresa nova. Tá? Talvez um bom exemplo aqui para o Brasil. Perdigão e Sadia, embora ainda existam como nome fantasia ou marca, já faz alguns anos que elas passaram a ser uma empresa só. Tá? Então, as duas maiores empresas aí do ramo alimentício, ligado a suínos, a aves, etc., se juntaram numa única empresa. Tá? Seria um trust. Cartel é quando é ilegal. Os caras não estão juntando duas fábricas para formar a maior de todas do ramo, nem nada disso. São os donos de fábrica combinando entre si como é que eles vão controlar um mercado. No Brasil, talvez o melhor exemplo para entender o que seja cartel seja distribuição de combustível. Tem grande variação de um posto para outro? Quando tem variação para menos, geralmente as pessoas desconfiam que o combustível é adulterado. Porque não tem competição. Os caras estabelecem um preço e é isso. Tá? Geralmente funciona melhor assim, ó, para itens de maior necessidade, que não é um consumo de luxo ou supérfluo. Coisa que as pessoas precisam, não vivem sem. Tá? Você não vai encontrar variação de preço, porque os caras não querem competir entre si. Então eles vão combinar, ó. O preço vai ser X e não se fala mais nisso. Quer ver um exemplo histórico? Na história dos Estados Unidos, o primeiro cartel que se tem notícia da formação foi o dos fabricantes de lâmpadas elétricas. Por que eles se juntaram num cartel? Até então eles eram rivais entre si, eles competiam para ver quem oferecia uma boa lâmpada pelo menor custo possível. E diferente de hoje em dia, as lâmpadas duravam muito tempo. Tá? Tem lá uma história que de vez em quando aparece na TV. Eu não lembro em qual lugar dos Estados Unidos tem um quartel do Corpo de Bombeiros que os caras têm uma lâmpada em funcionamento que tem mais de 100 anos, a desgraçada da lâmpada. Os filamentos eram de melhor qualidade.
Aí um belo dia os fabricantes de lâmpada dos Estados Unidos se reuniram literalmente e pensaram o seguinte: como é que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? Aí um deles falou: bom, as lâmpadas duram muito. Se elas durarem menos, as pessoas vão ter que trocar de lâmpada com mais frequência. Mas qual de nós vai querer fazer uma lâmpada pior e ficar conhecido por isso? Pois é, né? Mas e se todos nós fizermos isso ao mesmo tempo? É um cartel. Eles não criaram uma nova fábrica, juntando as fábricas deles todos, para fazerem uma lâmpada pior, mas também mais barata. Eles combinaram entre eles que a regra ia ser essa, e é uma regra, digamos assim, desonesta, que a legislação atual classificaria como um crime contra a economia popular. Mas é um cartel. A holding lembra o trust com uma simples diferença. O exemplo que eu dei aqui da Sadia e da Perdigão, eram os dois maiores fabricantes brasileiros de um mesmo tipo de produto que se juntaram numa nova empresa, para dominar um mercado. Na holding, funcionaria assim, um grupo de investidores, através do mercado de ações, esses caras comprariam 51% das ações da Perdigão, 51% das ações da Sadia, eles se tornariam os acionistas majoritários e passariam a controlar esse mercado. Eles nunca mataram um frango na vida. Eles não eram fabricantes de frios anteriormente. Então eles estão controlando um determinado ramo da economia através do mercado de ações. Tá mais ou menos clara a diferença aí dos tipos de monopólio? Beleza. Para aproveitar, na história lá do cartel das lâmpadas elétricas nos Estados Unidos, ele também costuma aparecer definindo um outro conceito importante que aparece aí nas provas, pode aparecer inclusive em geografia também, para a Revolução Industrial, que é o conceito de obsolescência programada. O que é esse negócio? O princípio é vender cada vez mais. É isso? Se for preciso deliberadamente fazer os artefatos durarem menos, ou fazer as pessoas acreditarem que precisam de um novo, tipo telefone celular, talvez seja o maior exemplo, tem assim mudanças absurdamente significativas de um ano para o outro, para a pessoa ter que trocar todo ano aquele negócio, mas ela é levada a acreditar que sim. E tem uma coisa que é fato, né? Computador, celular, outros tipos de aparelho, você pode até cuidar muito bem dele, da forma como ali você carrega, não bater, não danificar, mas chega um belo dia que você não vai conseguir atualizar mais os softwares. Aí o aparelho ainda está bom, está funcionando, mas você não consegue mais usar. Isso é obsolescência programada. É uma forma de seguir ampliando consumo. E isso vai aparecer aqui no tópico final. Tá? Aí aqui de novo a gente volta para aquela dinâmica em que não importa tanto assim a fase da Revolução Industrial. Isso aqui serve para qualquer uma delas. Tá? Enfim. Aqui pensando em primeira e segunda fase, na dinâmica da competição entre os países,
temos a Inglaterra como principal potência mundial. No sistema econômico anterior, antes da Revolução Industrial, a Inglaterra chegou perto disso? Não. Tá? Lá no período do colonialismo mercantilista, Portugal foi a primeira potência, depois a Espanha com a União Ibérica, aí a Holanda rivalizou com a Espanha por algum tempo. A Inglaterra tinha sistema colonial, tinha as 13 colônias, outras posições, Jamaica, no Caribe e tal, mas nunca foi a potência. Aqui ela foi a mais importante de todas. Aqueles processos, né, que aconteceram pela primeira vez na Inglaterra, vão acontecer em outros lugares do mundo onde também houve revolução industrial. Né? Então, processo de êxodo rural, processo de concentração de pessoas nas cidades, vivendo em condições não exatamente as melhores. Mais tarde, né, aparecendo as políticas sanitárias para lidar com esses problemas, melhorar a vida nas cidades, etc. e tal. O processo de integração da economia mundial, que se começou com as navegações, por um lado, ele vai se intensificar muito mais no período da industrialização. A partir disso, a gente precisa ter uma noção, né, de que essa integração não significa que todos os lugares do mundo têm os mesmos papéis. Tá? Então, a gente tem desde países que são centros industriais, aqueles que são fornecedores de matérias-primas. Eu posso ter... na indústria automobilística, por exemplo, tem muito isso, né? Por que são instaladas fábricas de automóveis na América Latina, por exemplo? Empresas de matrizes europeias. A tecnologia foi desenvolvida lá, mas eles instalam uma fábrica no Brasil porque, por exemplo, aqui o custo de mão de obra é inferior. Ou porque os governos brasileiros ou de outros países oferecem isenções de impostos, alguma coisa assim, para que eles transfiram a fábrica para cá, por exemplo. A inserção enquanto mercado consumidor é uma outra dimensão importante. Tá? A consolidação, então, desse novo sistema econômico criado, o do capitalismo industrial. Tá? E aqui, para fechar, duas situações que se complementam, né? Se o sistema depende sempre da expansão permanente do consumo, a gente sempre vai chegar em algumas fronteiras, né? Mas, enfim, num primeiro momento, você podia pensar ainda numa expansão geográfica do sistema. Ou seja, integrando os países pobres à dinâmica de consumo industrial. E aí, no século XX, o plástico vai ter um papel fundamental nesse sentido, barateando uma série de mercadorias que antes eram fabricadas em metal, em madeira. Tá? E o fato de elas serem fabricadas em plástico barateia enormemente o custo de produção, logo o produto se torna acessível também para populações pobres. Então, uma expansão geográfica do sistema. Num segundo momento, baratear tanto uma mercadoria a ponto de até as pessoas pobres serem capazes de adquirir, mas a partir daí não tem mais, né, para onde expandir o consumo, a não ser pela obsolescência programada. Aí é a última estratégia de expansão de mercado, seria essa. Qual vai ser o desdobramento óbvio disso? A expansão ininterrupta da produção e do consumo envolvem a exploração de meios naturais que são
finitos. Eles têm um limite. Tá? Então, em algum momento, isso daqui vai gerar problema. Esgotamento de recursos necessários à produção, tá? Por um lado, assim como emissão de poluentes por outro lado. Isso aqui é só para exemplificar para vocês como a percepção dos problemas ambientais associados à industrialização não é uma coisa nova, como muita gente pensa. Movimento ecológico, ambientalismo e tal não são necessariamente coisas novas. Isso aqui é uma pintura de 1801 de uma cidade industrial inglesa, tá? Onde o pintor já está destacando exatamente essa insalubridade respiratória associada à queima do carvão. Vamos para as questões? Questãozinha da prova do ano passado. Revolução Industrial, tá? Uma das questões mais detalhadas aí dos últimos anos na prova de história do CPM. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Quando a gente chegar nas alternativas, vocês vão ver que cada uma delas traz assim, ó, bastante dados históricos e alguns dados bem peculiares, inclusive alguns que eu nem mencionei aqui na aula. A ideia é que vocês percebam como, apesar disso, é possível chegar numa resolução se eu tiver uma noção básica do processo. Tá? Vamos ver. Começa com uma citação. Então, entender do que a citação está falando e como está falando de um determinado assunto. Já fazia porém que esta enorme força social, em pleno processo de formação, ó a palavrinha-chave, não se limitava ao plano defensivo ou à atividade puramente sindical, mas também se projetava na ação política geral. Com base no programa democrático, o cartismo... Opa! Isso aqui eu já ouvi falar. O cartismo organizou manifestações de massas e até uma greve geral em 1842, que abarcou mais de 50 mil operários e que inaugurou a prática dos piquetes móveis, depois mundialmente difundido. O que o texto está falando? Da organização do movimento operário na Inglaterra, a partir do cartismo. É isso? A partir da leitura do excerto, que é o mesmo que trecho, e dos conhecimentos sobre o movimento operário, ó, o enunciado vai te ajudar na definição. Nos primeiros séculos da Revolução Industrial Inglesa, assinale a alternativa correta. A. Bom, professor, você não falou desse Partido Operário Social Democrata Russo? Não falei mesmo, até porque a gente ainda não falou de Revolução Russa. Mas o que a A está dizendo? A A está dizendo que não existe movimento operário antes do final do século XIX. E aí deu como exemplo esse Partido Russo aqui. Então, só existiria movimento operário a partir da criação desse Partido Russo. Se você leu o texto de suporte, ele está falando de movimento operário com o cartismo desde 1842, muito antes da criação daquele Partido Russo lá que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Mas nem toda informação que aparece na questão da prova vocês precisam conhecer para saber se virar. Raciocina aqui de forma processual, isso aqui já não cabe. Se eu marcar A, eu briguei com o texto de suporte da questão. E não é o caso de brigar, né? É para ele te ajudar. B.
O que apareceu aqui na B de informação? Apareceu o ludismo, apareceu o taylorismo. Dizendo o seguinte, ó, no começo do século XIX já dá para ver movimento operário, organização operária, porque tem o ludismo. Posso concordar com isso? Ludismo é movimento operário? Não exatamente, né? E se eu fiquei confuso com o ludismo, e a referência ao taylorismo? Taylorismo é movimento operário? Ou é aquela coisa de pensar em como é que a produção pode ser o mais rápido possível? A posição que o cara fica e tal. Né? Taylorismo não tem nada a ver com o movimento operário. Descartado também. C. Está trazendo o marxismo, o socialismo para a discussão do movimento operário. O que vocês me dizem? Se por um lado é verdade que o marxismo foi muito importante para a organização do movimento operário, aqui está dizendo que antes do marxismo não podia nem existir movimento operário. Só se tornou possível com o Manifesto Comunista. E, de novo, o próprio suporte da questão está me dizendo que já havia movimento operário com o cartismo, antes dos escritos do Marx. Então, essa afirmação aqui está exagerada. Aqui de novo, ó. É bem discutível se ludismo é movimento operário. A princípio não, porque é uma recusa da Revolução Industrial. Para além disso, que história é essa daqui? Já ouviram falar na origem da comemoração do 1º de maio, como Dia do Trabalhador e tal? Nem nunca? Tem um pequeno errinho aqui. Troca a Inglaterra por Chicago que dá certo. Não foi na Inglaterra, foi nos Estados Unidos, em Chicago. Tá? Então tem pelo menos 2 problemas aqui, né? Opa. Dá no mesmo. Sobrou aí. Eu até lembro desse negócio de Carta do Povo, que é a origem do termo cartismo e tal. Professor, mas eu não lembro da data, não lembro do nome dos caras. O que você vai fazer nessas circunstâncias? Vai pela ideia geral. O que você lembra do cartismo? Serve. Os caras estão exigindo direitos dentro de uma ideia mais abrangente de igualdade. Eles começaram, a primeira manifestação inclusive era de uma reforma eleitoral, para que os trabalhadores tivessem direito de voto. Petições, né? Naquele sentido de eles enviarem essas demandas para o parlamento transformar em lei aquilo que eles estavam reivindicando. Aqui está dizendo que, em resumo, não foi um processo tranquilo, que as primeiras petições foram recusadas, isso gerou descontentamento entre eles,
que eles passaram a mobilizar greves. Até que devagarzinho algumas das demandas passaram a ser atendidas. Essa é a resposta. Tá? Vejam, essa aqui é uma questão que está acima do nível médio de exigência do CPM. Tá? Quase todo ano tem pelo menos uma questão assim, por matéria na prova, que é o que a gente chama de questão classificatória. Pouca gente vai acertar essa questão aqui. Tá? Então, no final da pontuação da prova, os poucos que acertaram isso daqui vai empurrar para a classificação. Tá? É tão difícil quanto parece? É que fica aparecendo um monte de dado, né? Ah, mas eu nunca ouvi falar disso aí, como é que apareceu o 1º de maio? Ai, sei lá, nunca ouvi falar nesse partido aqui. Relaxa, que quase sempre você consegue se virar, tendo uma boa base de como é que foi o processo de formação do movimento operário. Pelo menos alguns descartes aqui você conseguiria, para pelo menos dar uma chutada mais dirigida, digamos assim. Tá? E sem esquecer que sempre dá para tirar alguma coisa daqui. Ó. Quando ele te deu uma referência cronológica para o cartismo, e ele está sugerindo que o cartismo é uma forma organizada de luta dos trabalhadores, ou seja, cartismo é movimento operário, se você percebeu isso na leitura, você se defende bem aqui. Questão do IFPR, que não existe mais. Bem mais simples. Inclusive no formato, né? Bem enxutinho aqui. Os trabalhadores organizaram-se para lutar por seus direitos, organizando grupos anti-greve. Ou greve é uma das principais formas de. Né? Na comparação com a questão anterior, essa aqui é literalmente ridícula. Vocês estão rindo e tem que rir mesmo. B. Isso. Vamos lutar pelo fim dos nossos direitos. Parece bom. Vamos apoiar o patrão. Tadinho. Está precisando de apoio, coitado. Né? Ou eles organizaram sindicatos e partidos operários para lutar pelos operários. Oh, nossa, puxa. Qual que é a diferença da questão anterior para essa daqui? Essa daqui é tão fácil que não ajuda vocês que estão se preparando. Porque até quem não se preparou acerta essa merda aqui. Não é verdade? Qual que é a vantagem para vocês, então? Nenhuma. O que vai fazer a diferença? Acertar aquela anterior lá. Porque aquela lá quase ninguém vai acertar. Aí vai dar diferença. Por outro lado, se você se distrair e erra uma dessa daqui, aí você está começando a correr risco na prova. Ó, questãozinha pouco mais antiga do CPM. O enunciado vai falar de uma questão mais contemporânea, mas aí vamos voltar para a Revolução Industrial. Atualmente, a China é o país que mais fabrica produtos industrializados no mundo. A preocupação em gerar lucro e riqueza de modo acelerado, porém, tem levado à degradação do meio ambiente e, consequentemente, das condições da vida humana. Gases tóxicos liberados na atmosfera pelas indústrias chinesas estão entre os maiores responsáveis pela elevação da temperatura na Terra. Além da degradação ambiental, foram consequências do processo de industrialização iniciado na Inglaterra nas últimas décadas do século XVIII, exceto daquelas então que se resolve pela negativa, né?
Eu quero achar o que a Revolução Industrial não causou. Tá bem mais fácil essa daqui do que a do ano passado. Qual que é a exceção aí? C? É isso. Isso aqui temos. Os transportes. Sim. Relação com movimento operário, etc., inclusive. Também. Em termos demográficos, êxodo rural e crescimento desordenado das cidades. Aqui é uma de Instituto Federal, mais Rio Grande do Sul. Verdadeiro ou falso para encontrar depois a combinação ali no final. Primeira afirmação. A famosa história do pioneirismo, que a gente viu aula passada. Relacionando o pioneirismo ao cercamento dos campos. Tá boa a equação? Concentração da propriedade fundiária. Cercamento dos campos não acabou com a propriedade comunal? Sim. Aquela coisa, a terra pertencia a alguém, mas o uso era comum para os camponeses naquela área. Ampliou a oferta de mão de obra assalariada no lugar da servidão. Sim. A primeira faz sentido. A segunda. Opa! Faz sentido? Aqui é preciso ter algum cuidado, né? Tudo bem. As tais medidas sanitárias para as cidades, elas começarem a ser melhor planejadas, tudo isso está dentro do processo da Revolução Industrial. Mas aqui está dizendo assim, ó, que industrializou, já melhorou a cidade, na mesma hora, tal, já começou bonito, pá, aí não. Terceira, ó, a velha relação, ó, mecanização e especialização. Retirou dos trabalhadores o domínio sobre o produto final do trabalho em um processo que pode ser denominado alienação do trabalho, usando inclusive o conceito do Marx aqui. Ele só faz uma tarefa, perdeu a visão de conjunto. Sim. Já deu até a resposta, né? Ó, jogou para a segunda fase. Cronologia serve. Novo processo de dominação das potências europeias sobre os territórios da África e da Ásia, ou seja, é um colonialismo diferente daquele do mercantilismo. O que eles estavam buscando? Fontes de energia e mercado. Faz sentido? Claro que faz.
Letra C. E fim dessa parte. Fazer rapidinho aqui a parte de iluminismo, que é uma aula mais curta mesmo. O que vocês me dizem sobre o iluminismo? O que vocês se lembram desse negócio? Vamos ver. Como metáfora, tem a ver com iluminação, não tem? Sou um filósofo iluminista, acendi a luz. É suficiente essa explicação? Acho que não, né? É uma metáfora que está na Bíblia. Não está na Bíblia? A gente vive num mundo de trevas, escuro, por causa do pecado. A palavra de Deus faz o quê? Olha aí, nossa, puxa, no budismo, o Siddhartha, para virar Buda, o que significa Buda? O iluminado. Ele atingiu a verdade. Não é o iluminado do filme de terror aquele, isso é outra coisa. É a mesma metáfora. Os caras não criaram nada de novo aqui. Essa ideia de que a escuridão eu associo à ignorância e a iluminação eu associo à sabedoria, conhecimento. Oh, puxa, nossa, que coisa louca. Daí para frente, a gente precisa pensar no iluminismo como uma filosofia típica do século XVIII para nos ajudar a pensar questões do século XVIII. Sabem o que é um frontispício num livro? Era uma coisa bem legal que os livros tinham e que, ao longo do século XX, esse negócio se perdeu. Mas é mais ou menos assim, ó. Vocês frequentam livraria ou não? Só compram livros que vocês já sabem pela internet? Você vai à livraria, eventualmente compra um livro que você nunca tinha ouvido falar. Como é que você toma um primeiro contato com esse livro? Assim? Você olha o título, você olha o índice, lê a contracapa, não é isso? Nos livros antigos, logo nas primeiras folhas, eles tinham um desenho. E esse desenho ia te dar uma ideia do que você ia encontrar na leitura. Isso era um frontispício. É como se fosse um sumário desenhado do livro. Esse aqui é o frontispício da Enciclopédia Iluminista. Já ouviram falar na enciclopédia? Nessa daqui ou numa enciclopédia qualquer? A ideia de enciclopédia existe desde o mundo antigo. O que é uma enciclopédia? O que vocês estão... O que é engraçado? Quero rir também. Vai, do jeito que vem na cabeça. O que é uma enciclopédia? Sim. Eu vou encontrar assim um texto super amplo sobre todos os assuntos?
Esse não é o projeto da enciclopédia. O projeto de uma enciclopédia é te dar um panorama do maior número possível de assuntos, mas é justamente por isso que cada texto vai ser conciso, preciso. Ele tem que te dar uma ideia atualizada de cada um dos campos que ele está te informando, mas ele também não pode ser exaustivo, senão vai virar um negócio interminável. Isso é uma enciclopédia. Então é te dar um panorama atualizado daquilo que a humanidade sabe naquela época. Esses caras aqui se preocuparam em criar uma enciclopédia à maneira iluminista. Tá? Aqui, ó, é um recorte dessa parte aqui, que é o centro principal da imagem. Alguma ideia do que possam ser essas figuras aí? Começar pelo começo, são musas. O que são as musas na filosofia grega? Elas vão representar, simbolizar alguma coisa. Não é isso? Tá. Beleza. Olha as nuvens escuras aí. Olha a luz aqui. Iluminiza. É só é só eu pensar o que está acontecendo aqui para permitir que a luz dissipe as trevas. Tá fácil agora. O iluminismo não é uma filosofia racionalista? O que é isso? O que é a razão com R maiúsculo? Não é que alguém teve razão na discussão, não é isso. Razão com R maiúsculo. Que negócio é esse? Todo ser humano é dotado de uma capacidade que é inata, é natural, mas que pode ser aprimorada pela instrução ou educação, que é usar o seu aparato cognitivo para refletir sobre as coisas, tendo por propósito melhorar a vida. A razão é o que faz isso. Então, para os iluministas, você não tem a tal da iluminação sem razão. O processo depende da razão. Isso dá à razão um papel preponderante aqui. Por que eu sei que essa é a musa da razão e não outra qualquer? Porque ela é a mais importante de todas. Como é que o cara simbolizou isso no desenho? Botou uma coroa nessa musa. Então é uma ação da razão que está dissipando as trevas da ignorância. Mas vamos lá. O que a razão está fazendo exatamente? As mãos da razão, o que elas estão fazendo? Isso aqui, ó, é aquele arquinho que segura um véu na cabeça de alguém. No caso, esse alguém aqui. A razão já tirou o arquinho e com a outra mão está tirando o véu. Toda e qualquer filosofia pretende fazer o quê?
Conhecer a verdade. A verdade emite luz, mas no caso aqui a verdade tinha um véu recobrindo. Então é preciso retirar esse véu. Quem é que retira? A razão. Sozinha? Aqui tem uma outra mãozinha ajudando a puxar o véu que recobre a verdade. Qual é a mãe de todas as ciências? Aquela que nos ajuda a pensar melhor. Essa daqui é a musa da filosofia. Opa! E essa aqui? Então vamos lá. Por que eu apaguei, né? Razão. Com o auxílio da filosofia, estão removendo o véu que recobre a verdade. E a verdade está começando a irradiar a sua luz, que está dissipando as trevas da ignorância. E essa pinta aqui? Está ajudando? Está atrapalhando? Está feliz? Está incomodada? Ela parece que não está gostando muito da luz na cara dela. O que ela está segurando? Não dá para ler daí, né? É uma Bíblia. Essa aqui é a musa da religião. Então esses iluministas eram todos uns ateus. É isso? Eles eram deístas. O que é o deísmo? Não? O que é o deísmo? Eu acredito que o universo possa ter sido criado por alguma coisa que eu mal sei descrever, mas eu não acredito na versão contada pela igreja. Isso é o deísmo. E o deísmo é por definição, e isso os iluministas são na veia, anticlerical. Eles são contra a religião institucionalizada. No entendimento deles, historicamente, as religiões institucionalizadas contribuíram, sobretudo, para obscurecer a razão. Por isso que desenharam aqui a religião incomodada com a luz. Essa pinta aqui. O que ela está indo fazer? Teve uma vez numa aula que um aluno me disse que ela estava levando alho para a cidade. Não deu muito certo naquele dia. Não é alho, né, gente? Seria, na verdade, um vampiro que precisa ser combatida com o alho. Não é o caso, né? Essa aqui é a nossa amiga imaginação, que a gente costuma associar com a arte.
Não é um problema desnudar a verdade, essa é a intenção. Ela precisa ser desnudada para que a sua luz transpareça. Mas o que os iluministas estão querendo dizer com essa alegoria aqui? Que a verdade não anda separada da beleza. E que a arte, então, tem um papel a cumprir nessa iluminação do mundo. É isso. Ela está levando um adorno para a nossa amiga verdade. Se esse desenho ficou claro para vocês, a aula praticamente acabou. O projeto iluminista está condensado aqui. Alguns outros detalhes. E essas colunas aqui? Não sei se vocês têm essa informação para perceber, mas é um estilo arquitetônico da Grécia Antiga. Por que o desenhista colocou aqui? Para estabelecer uma conexão do iluminismo, que é uma escola francesa do século XVIII, uma conexão deles com os filósofos gregos, lá da antiguidade, que também são racionalistas, numa época diferente. Mas os iluministas, com isso aqui no desenho, estão estabelecendo uma relação de continuidade. Beleza. Nessa parte aqui, ó, que não é a mais importante da pintura, mas é complementar, a gente tem uma série de outras musas. Aqui a brincadeira é ficar percebendo quais são os instrumentos que elas têm, porque aí a gente vai sacar qual é a ciência ou atividade humana que cada uma delas representa. Ó, por exemplo, essa daqui é a musa da história. Como é que eu sei que ela é a musa da história? Porque ela está segurando uma mini esfinge, aquela lá do Egito, que fica na frente da pirâmide e que simboliza o enigma do tempo. Tempo, história. Isso aqui, ó, que é uma reprodução do cosmos. Vai ser a musa da astronomia e por aí vai, tá? Aqui, ó. Essas aqui estão observando atentamente uma plantinha. A musa da botânica. E por aí vai. Uma outra atividade fundamental do ser humano, etc. e tal. Tá? Aqui provavelmente vai ser alquimia, química. O que mais? Enfim. Tranquilo? Dos conceitos fundamentais que não apareceram aqui na imagem, ó, racionalismo já foi, laicismo. Laicismo vai complementar a história aqui, ó. Se na visão desses caras a religião institucionalizada na igreja mais atrapalhou do que ajudou a humanidade a aprimorar a sua razão, esses caras vão defender que a igreja tenha um papel político atuante ou o contrário? O contrário, tá? É o que a gente chama de... O que esses caras vão dizer? Religião é uma questão pessoal de cada indivíduo. Então, eles estão defendendo tolerância e liberdade de religião numa época de guerras de religião. É sempre bom lembrar disso. Então, eles estão dizendo assim, ó, a opção religiosa de cada um, católico, protestante, protestante luterano, calvinista, anglicano, tem que ser a opção de cada um.
E o Estado nessa? E o governo nessa? O governo não deve ter religião, justamente para garantir a liberdade de religião de todo mundo ali dentro. Porque se ele tiver uma oficial, quem tiver uma diferente é crime. Vai continuar numa dinâmica de violência de religião. Então esses caras aqui estão dizendo o seguinte, ó, religião é opção privada das pessoas, política é outra coisa. Então não convém misturar. Isso é o laicismo, é separar. As decisões de Estado são outra coisa. Tranquilo? Então, só aqui tem 3 conceitos, hein? Laicismo, anticlericalismo e deísmo. Eles se interrelacionam, mas cada um tem o seu conteúdo. É bom ficar atento. Método científico racional é aquilo. Como é que eu uso a razão? Está aqui o passo a passo. Alguns dos iluministas, tipo Francis Bacon, esses caras vão pensar a ciência. Tá? E a definição básica qual é? Como é que uma ciência se define? História, sociologia, filosofia, química, sei lá, qualquer uma. Elas são diferentes porque cada uma tem o seu objeto, o que ela estuda, e cada uma tem o seu método, como ela estuda. Por exemplo, história e sociologia têm os mesmos objetos, as sociedades humanas. A história privilegia a análise delas no tempo. Isso difere da sociologia. Então aí a diferença está no método. E qual seria o método científico básico, independente da ciência? Segundo esses caras, é assim que funciona. E a gente segue, ainda hoje, mais ou menos, esses procedimentos aqui. Tá? Eu observo um fenômeno, analiso esse fenômeno, inclusive recorrendo a análises anteriores. Eu não vou a partir do zero nunca. Tá? Aí eu vou formular as minhas hipóteses de explicação. Formulei as hipóteses, eu vou testar as hipóteses através de experiências. Beleza. Saiu o resultado da experiência. Minhas hipóteses foram confirmadas? Se as hipóteses foram confirmadas, eu chego a uma conclusão. Ó, funciona assim. Agora, se as minhas hipóteses na experiência elas foram contrariadas, aí eu recomeço o processo. Só que eu vou recomeçar o processo já descartando algumas hipóteses. De novo, vou começar de uma posição melhor do que a anterior. Aqui é o conceito fundamental do iluminismo para as questões políticas. O que seria o igualitarismo? Oh, puxa, que difícil. Como que as sociedades de antigo regime se caracterizavam? Aquelas que a gente já estudou. Absolutismo, aquela coisa toda. Noção de igualdade está presente? Não. Qual que é a noção que tem no lugar de igualdade? A noção de privilégio. Dependendo da posição na qual eu nasci, e elas são imutáveis, eu nasci num grupo, eu morro naquele grupo, não tem possibilidade de variação com enriquecimento, por exemplo. Tá? É aquele dilema lá da burguesia, né? Como classe. Ela vem enriquecendo ao longo da modernidade, mas ela não tem o status da nobreza. Por mais que a nobreza esteja empobrecendo e a burguesia enriquecendo ao longo da modernidade em alguns países, o status ainda privilegia a nobreza. Esses caras aqui estão vindo dizer o seguinte, ó, uma sociedade fundamentada nesse tipo de noção de privilégio de nascimento, esse negócio não vai progredir. Para progredir, a gente tem que pensar numa base jurídica igual para todo mundo.
Igualitarismo. O que seria contratualismo? Já tiveram essa aula em filosofia, sociologia? Não? Lá no contexto do absolutismo, qual é o fundamento filosófico, religioso principal do poder político? Aquela história do direito divino, não é isso? Então, por que o poder está numa pessoa, no governante? Porque ele veio de outro lugar. Veio da onde? Veio de Deus, em última análise. Tá? Então, o que cria o poder político é algo exterior à comunidade humana, na visão anterior. O que esses caras aqui vão dizer? O que cria o poder político é um acordo da própria sociedade, acordo-contrato, contratualismo. Então não vem de fora. Somos nós que definimos. E se somos nós que definimos, a gente pode redefinir para melhorar, por exemplo. Liberalismo não precisa, né? Enquanto valor filosófico fundamental, o que é o liberalismo? A valorização do indivíduo, das suas capacidades, de usar a razão para melhorar a vida humana, etc. Retomamos daqui na próxima, assim, quem são os filósofos mais importantes, quais as contribuições, etc. e tal. Já emendamos em Independência dos Estados Unidos, que é o iluminismo aplicado à vida prática. E na sequência a Revolução Francesa. Atualizei lá o portal com as aulas anteriores que eu estava devendo. Se alguém quiser pegar para retomar alguma coisa, está atualizadinho.